Desemprego registra alta na região. Carro do prefeito de Diadema acumula R$33 mil em multa. Estão abertas as inscrições para o projeto Você Define o Seu Futuro. Universidade de São Caetano pesquisa sobre a pílula do câncer. Veja as atrações que agitam o fim de semana no ABC em nossa agenda cultural. Sérgio Soares é o novo técnico do São Bernardo. E hoje eu recebo no estúdio do J Mais ABC o presidente do Conselho de Administração da COP e representante da APAS, Associação Paulista de Supermercados, Antônio José Monte. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016. Está no ar o J Mais ABC. Boa noite. O desemprego aumentou em janeiro deste ano na região do ABC em comparativo com dezembro de 2015. A taxa de desemprego saltou de 13,3% para 15% na região do ABC no comparativo entre janeiro deste ano e dezembro do ano passado. A indústria de transformação se manteve relativamente estável com alta de 0,3%, equivalente a 3 mil postos de trabalho, mas o setor de serviços caiu 2,6%. Ou seja, 16 mil postos a menos, assim como o comércio, que teve retração de 1,8%, configurando 4 mil vagas a menos. A empregabilidade no ABC teve queda de 2,4%. O número foi acentuado pelo decréscimo da PEA, População da Pessoa Ativa. O contingente de desempregados chegou a 211 mil pessoas em janeiro, 23 mil a mais do que em dezembro de 2015. No setor privado, a quantidade de trabalhadores com e sem carteira assinada diminuiu 1,7% e 2,5%, respectivamente. Já no setor público, a quantidade de assalariados caiu 0,9%. No grupo de autônomos, a queda foi de 5,7%. André Janocari, para o J Mais ABC. As informações da pesquisa são da pesquisa de emprego e desemprego realizada pela Fundação SEAD e pelo DIEESE, em parceria com o consórcio intermunicipal Grande ABC. Segundo o DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o carro oficial do atual prefeito de Diadema, Lauro Michels, acumula R$ 33.216,98 em multas. As ocorrências com o veículo, um modelo Toyota Corolla de 2013, cuja placa é EHE 7888, ocorreram na capital e em Diadema. As infrações foram por circular em corredor exclusivo de ônibus, excesso de velocidade e não identificação do condutor do carro que está em nome da prefeitura. A nossa central de jornalismo entrou em contato com a prefeitura de Diadema para obter esclarecimentos sobre o caso, mas até o momento não obteve resposta. Universidade de São Caetano pesquisará sobre a pílula do câncer. A USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, poderá abrigar o estudo do composto orgânico fosfoetanolamina, base para a produção da chamada pílula do câncer. A substância ainda não possui aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e, portanto, não pode ser considerada um medicamento. Para que o órgão libere a circulação do produto, é necessário que haja testes clínicos em humanos. Este procedimento deverá ser realizado pela USCS em pacientes da região. Os resultados da pesquisa servirão como contraprova na terceira fase de testes, previstos para começarem no prazo de 2 semanas, num laboratório do interior de São Paulo. O Estado vai financiar a nova etapa com R$ 2 milhões. A conclusão da pesquisa, feita por meio de parceria entre a instituição de ensino superior e o pesquisador da Unesp de Bauru, Marcos Vinícius de Almeida, deve sair daqui a 1 ano e meio. As informações são do jornal Diário do Grande ABC. Até 2 de março estarão abertas as inscrições para o projeto Você Define Seu Futuro, criado pela Prefeitura de Mauá por meio da Secretaria de Trabalho e Renda. O objetivo é apoiar o jovem que está cursando ou concluiu o ensino médio durante o processo da identificação profissional. As inscrições são feitas na Secretaria de Trabalho e Renda, na Diretoria de Qualificação Social e Profissional, localizada na Rua Manuel Pedro Júnior, 45, próximo à Praça da Bíblia. Para se inscrever é necessário apresentar RG e CPF.
Menores de 18 anos somente serão inscritos na presença do responsável. As inscrições serão realizadas até o preenchimento das vagas. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Veja no próximo bloco. Hoje é dia de agenda cultural. Confira no próximo bloco as atrações que podem tirar você do sofá. Veja também como fica a previsão do tempo para o fim de semana. Continue conosco, o J mais ABC volta já. Vamos à previsão do tempo para o fim de semana. O dia foi de sol e muitas nuvens nesta sexta-feira. A temperatura continuou elevada na maior parte do dia, chegando a 27 graus. Além disso, choveu no fim da tarde na região. Para o fim de semana é esperado muito calor, mas com possibilidade de chuva. Veja como vai ficar o tempo neste final de semana. Vamos começar pelo sábado, mínima de 22 e máxima de 31 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 25 de mínima e 36 graus de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 21 graus de mínima e 33 graus de máxima. Agora, a previsão para o domingo. Mínima de 23 e máxima de 29 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 24 de mínima e 34 graus de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 23 graus de mínima e 34 graus de máxima. Vamos às principais atrações para este final de semana em nossa agenda cultural. Maísa sonha em cantar na rádio de um grande e famoso empresário da indústria musical, o Oswaldinho. Mas ele já tem uma musa. Ela conta com Galileu, seu amigo e locutor, para tentar realizar o seu sonho. Será que ela vai conseguir ser uma grande estrela e cantar na rádio do produtor? Em No Ar, o nome do show, Maísa vai apresentar músicas do seu primeiro CD, além do seu mais recente EP, Eu Cresci. Eu cresci e o mundo mudou. É bem assim que tudo acontece. Posso dizer que eu sou alguém que tem. Ariel é uma sereia de 17 anos que está triste com a sua vida no mar e curiosa de como é o mundo humano. Mesmo ignorando os conselhos do seu pai, que diz que é proibido o contato de sereias com os humanos, ela vai para a superfície com o seu amigo linguado e acaba vendo a celebração de aniversário do príncipe Eric. Vendo tudo aquilo, Ariel fica mais curiosa para conhecer os humanos. O espetáculo acontece no domingo, no Teatro Clara Nunes, em Diadema, às 4 horas da tarde. Na verdade, não tem isso, porque você vai escolher a opção que você quer. Você pode nascer, sei lá, uma bicha que vai ser muito famosa nos anos 2000, que é a bicha ecologicamente correta. É corpo de Tarzan, voz de Jane e mente de Chita. É a bicha Barbie. Tem. Nani People veio ao ABC com um show que relata de forma divertida os hábitos da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, a alimentação desregrada e o uso indevido dos celulares. O espetáculo acontece no domingo, às 7 horas da noite, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano. E os ingressos custam de R$30 a R$60. E ela acredita que não. Você vê a pessoa, tem 30 e poucos anos, não é envolvido com mulher, não teve filho pra fora, tá embutindo pra dentro. Com certeza tá, meu filho, tá. Where are you going? I'm going home. I know breaking up sucks, but you know what's even worse? Wasting a night in New York City. Give it to me, I'm worth it. Uma das estreias no cinema desta semana foi a comédia romântica Como Ser Solteira. Alice, interpretada pela atriz Dakota Johnson, acabou
acabou de sair de um relacionamento e não sabe muito bem como agir sem a sua outra metade. Para sua sorte, ela tem uma amiga que passa a ensiná-la como ser solteira em Nova York. O roteiro de Dana Fox oferece uma boa reflexão sobre o dia amoroso das garotas no século XXI, mostrando que no final das contas, elas estão tentando se encontrar ao invés de achar um grande amor. Seriously, it's like Gandalf is staring right at me. No penis shall pass. 2 estrelas do balé clássico brasileiro vão prestigiar o ABC neste sábado durante o Dança e primeiro workshop Estúdio Gisele de Dança em São Caetano do Sul. Trata-se de Ana Botafogo e Cecília Kersh, ambas primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e de renome internacional, que irão compartilhar técnica e arte durante um dia de atividades especialmente programadas para o workshop. Devido ao grande número de interessados, o evento acontecerá nas dependências da Universidade de São Caetano do Sul, a USCS, no campus da Avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona. Por que será que ingressos de shows internacionais são tão caros? Veja mais no Broadcast TV do Estadão. 1, 2, 3, 4. Basta um grande nome internacional anunciar um show no Brasil para começar a especulação. Quanto será que o ingresso vai custar desta vez? A turnê dos Rolling Stones em 2016, por exemplo, foi uma facada. Havia entradas mais caras que o salário mínimo vigente. Why? São vários os motivos para os preços tão elevados. Um deles é o alto custo de produção no país. Outro são os impostos. Calcula-se que 40% do valor dos ingressos é destinado para pagar tributos de produção e comercialização. Além disso, a disputa entre produtoras para trazer os artistas ajuda a encarecer o cachê. E vale lembrar, em dólar. Pay me my money. Apesar dessa lista, no entanto, a grande vilã do bolso dos fãs de bandas internacionais é a meia entrada. Por considerar que o benefício será amplamente usado, o preço dos bilhetes aumenta, para garantir que, no fim, o lucro seja favorável para os investidores e nada tranquilo para o público. Tá tranquilo, tá favorável, vai! No próximo bloco, veja as notícias do esporte. Recebo aqui no estúdio do J mais ABC o presidente do Conselho de Administração da COP, Antônio José Monte. Veja onde joga o seu time em nosso Giro Esportivo. Veja onde joga o seu time em nosso Giro Esportivo. O Santos venceu o Mojimirim por 4-1 no estádio do Pacaembu. Substituto de Ricardo Oliveira, o camaronês Joel marcou 2 vezes pelo Peixe. Agora os meninos da Vila visitam o Red Bull Brasil no domingo, às 7h30 da noite. O Palmeiras também venceu por 4-1. O menino Gabriel Jesus marcou 2 vezes e ajudou a equipe de Marcelo Oliveira a se livrar um pouco da pressão. Mas mesmo assim o Palmeiras não foi superior durante toda a partida. No domingo, o Verdão recebe a Ferroviária em casa às 5 da tarde. O goleiro Cássio se recupera de edema na coxa esquerda e pode voltar contra o Oeste no sábado. O jogo acontece às 9 da noite na Arena Corinthians. Além disso, o Timão terá a camisa limpa neste jogo, por conta do fim do patrocínio da Caixa. O meia Paulo Henrique Ganso e o zagueiro Lugano voltam ao time do São Paulo, que enfrenta a Ponte Preta amanhã, fora de casa, às 7h30 da noite. O tricolor está na ponta da tabela do Grupo C com 10 pontos. E agora vamos ao estádio 1º de Maio, de onde fala o nosso repórter Guga Mendonça, no nosso Link Mais. Muito boa noite, Joaquim. Muito boa noite ao telespectador ligado no J mais ABC. Pois é, as notícias do futebol estão quentes nessa sexta-feira à noite. No Anacleto Campanella, o São Caetano enfrenta o Marília neste momento, empata em 0-0. E o São Caetano, se vencer, pode assumir a tabela na Série A2 do Paulistão. Por enquanto, 0-0. Já o Santo André recebe amanhã à tarde no Bruno José
José Daniel, às 3 da tarde, lá no Brunão, o Guarani de Campinas, e busca aí, ele está no meio da tabela, veio de 3 resultados negativos e um empate na última quarta-feira, busca sua reabilitação em casa, o que vai ser muito importante para o Ramalhão. O Água Santa recebe o São Bento às 3 da tarde, também amanhã, no estádio do Inamar, em Diadema. O time do Água Santa tem todas as suas esperanças no centroavante Everaldo, que foi eleito melhor da rodada por 2 rodadas consecutivas do Paulistão 2016. Agora, o recheio das notícias está com São Bernardo. Às 2 da tarde, o presidente Luiz Fernando Teixeira divulgou que o técnico do São Bernardo, Roberto Fonseca, foi demitido e para o seu lugar, Sérgio Soares assume o Bernô. Já no próximo domingo, ele já acompanha o jogo das tribunas aqui do 1º de maio, da onde falamos, e já começa o seu trabalho no São Bernardo. O Sérgio Soares, que já foi vice-campeão paulista pelo Santo André, um técnico com bagagem que estava no Bahia e agora vem para o Bernô, né, para que o Bernô tenha mais sucesso neste Campeonato Paulista 2016. E o próximo desafio do Bernô é aqui no 1º de maio, no próximo domingo, às 7h30 da noite, recebe o 15 de Piracicaba, e o São Bernardo fez durante toda a semana a campanha das garrafas PETs. Você troca 2 garrafas PETs por um ingresso e pode assistir São Bernardo e 15 de Piracicaba. Uma última notícia: o presidente do São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira Ferreira, é o convidado do Futebol Mais Debate na próxima segunda-feira na TV Mais, a partir das 21 horas. E São Bernardo apresentou hoje seu time de handebol. Vamos ver a reportagem? São Bernardo apresentou hoje no ginásio poliesportivo a sua equipe de handebol para 2016 na categoria feminina, visando 4 competições este ano. O time é mesclado de jogadoras jovens vindas da base e 3 peças experientes, entre elas a jogadora Célia, que pretende disputar uma Olimpíada. Esse ano é uma expectativa muito maior por ser ano olímpico, uma vaga aí que eu estou treinando para estar na Olimpíada, então não tem motivação melhor, né, que essa, mas eu acho que clube você tem que treinar, seleção é consequência. Também a goleira Ariadne, com experiência de muitas temporadas em São Bernardo, é uma das esperanças da equipe. Essa é minha 9ª temporada em São Bernardo. E o nosso objetivo é como os outros anos, é a conquista dos títulos. Esse ano o plantel está um pouco reduzido, mas o nosso objetivo é sempre o mesmo, são os títulos. Recordista de títulos na Liga Nacional, o técnico Edu Carlone fala do seu planejamento para a temporada. O projeto é uma continuidade, né, do que a gente vem fazendo aí com o feminino há 10 anos. Né? Nesses 10 anos altos e baixos, né? Esse ano a gente está com um pouquinho de dificuldade com relação ao plantel, a gente está com um plantel bastante reduzido, perdemos 3 jogadoras para a Europa, difícil brigar com o euro e com o dólar, né? Então não teve como segurar. Este é o time de São Bernardo no handebol feminino para esta temporada. Guga Mendonça para o J+ ABC. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. Com a continuação da crise econômica em 2016, o país terminou janeiro com o fechamento de 99 mil empregos formais. O resultado é o pior para o mês desde 2009. Só o setor de comércio foi responsável pela eliminação de 69 mil postos de trabalho. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. O setor público consolidado, formado por governo central, estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras, apresentou em janeiro um superávit primário de 27,9 bilhões de reais. Este é o melhor resultado para o mês desde 2013. Em dezembro, o resultado havia sido negativo em 71,7 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse hoje que discorda da proposta apresentada pelo PT de usar parte das reservas internacionais para recuperar a economia brasileira. Em evento do G20 na China, Barbosa afirmou que o uso das reservas não é uma opção adequada para o momento. Para ele, os benefícios de manter as reservas superam o ônus. Veja
Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta sexta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro fechou em alta de 0,14%, cotado a R$ 4,37. Agora recebo aqui no estúdio do J Mais ABC o presidente do Conselho de Administração da Coop, vice-presidente executivo da Associação Paulista de Supermercados, a APAS, e conselheiro de algumas empresas, e meu amigo Antônio José Montes. Tudo bem, Montes? Mas é um prazer estar novamente com você aqui, Joaquim. Muito obrigado. Boa noite aos telespectadores. Fica à disposição. Ótimo. Montes, a gente quer aproveitar a tua experiência aqui para saber que análise você faz do quadro econômico nacional nesse momento. Você, com toda a sua experiência, o impacto da crise na região, como ele se dá? De fato, quando eu ia para a escola, existia o quadro negro, né? E hoje voltou o quadro negro, mas só que na economia. Certo. Né? Um quadro que não tem sinais de reversão, porque isso praticamente aconteceu em função do problema político-econômico. Quer dizer, o político trouxe o econômico, né? E enquanto o resto do mundo cresce, inclusive Estados Unidos crescendo, embora pensa-se uma pequena recessão nos Estados Unidos ainda para esse ano, mas toda a Europa crescendo, saiu daquele nível de desespero que eles estavam, com exceção evidentemente da Grécia, um Portugal um pouquinho, o Brasil continua dessa forma. O barril de petróleo a $30 e o Brasil aumentando o preço da gasolina quando ele quer. E nós pegamos, por exemplo, hoje, desculpe interromper, mas a manchete do jornal Valor Econômico de hoje é que a Vale registrou no ano passado 44 bilhões de prejuízo. Um prejuízo muito superior ao da Petrobras. E a gente também vê o reflexo disso no mercado varejista, que você conhece muito bem. Uhum. Como é que está o mercado varejista nesse momento? Então, o mercado varejista, felizmente, não é o governo que administra. Porque Vale e Petrobras é uma empresa do governo. E empresa do governo não tem dono. De tantos donos que tem, cada um faz o que quer. 40 bilhões de dólares seria ao contrário se tivesse lá, né, a entidade privada. Isso não tem a menor dúvida, foi o que aconteceu com a Cosipa, foi o que aconteceu com a Vale, com a Companhia Siderúrgica, entre outras, né? Agora, o mercado varejista, felizmente, não é de comando do governo, ele apenas recebe os impostos, né? Mas, no nosso caso, o mercado varejista alimentar, eu diria que seria a última coisa a cair completamente. Por quê? Porque nós oferecemos ao público a energia da vida. Se você não comer, você não vive, não é? E nós estamos, sem dúvida, fornecendo essa energia da vida, mas de uma maneira um pouco diferente do que era antes. Porque agora o valor agregado daquilo que nós vendemos é muito menor do que era antes. Houve uma substituição da forma do consumidor comprar. E essa substituição, sem dúvida, fez com que o nosso mercado varejista evoluísse 2,9% em 2015 e prevê-se 2,8% para 2016. Isso equivale a dizer praticamente a 6% de evolução, coisa que em 2010 o crescimento era de 6%. Então você vê a evolução à vida em relação a 2009, óbvio. Nós estamos sofrendo uma crise de substituição, uma crise inclusive de inadimplência. A inadimplência está aumentando significativamente, né? Nós temos casos em que o próprio varejo não oferece mais mercadorias de consumo para os consumidores, que antes havia uma espécie de, bom, então paga alguma coisa, tal. Hoje não tem mais. Nós estamos com o problema dessa crise. Agora, existe uma luz no fim desse túnel. Que tipo de medida
se poderia adotar para recuperar o desenvolvimento econômico? Olha, na verdade, nós estamos desacreditados hoje, tanto aqui no Brasil como no exterior. O rebaixamento, inclusive, da nossa nota no mundo mostrou para o mundo que nós não somos bons pagadores, porque agora está nessa fase do mal pagador, né? É difícil uma economia complexa como a nossa reverter-se num curto prazo de tempo, sabe? Porém, eu considero que o que estamos passando hoje é um ponto numa semi-reta. Isso tende a se modificar. E essa semi-reta vai fazer com que esse ponto perdure por mais ou menos uns 2 anos. Que daí vai passar, evidentemente, essa fase atual de governo. Nós podemos ter grandes reformas futuras, sabe? E isso poderá melhorar em termos da política, fazendo com que a economia melhore, fazendo com que a indústria tenha condições de crescer, porque hoje a própria indústria não cresce. Você vê, nosso PIB foi negativo em valores reais, na ordem de 3,9%. A indústria comprometeu esse número em 10,5%. A agroindústria, melhorou a agroquímica. Ela melhorou e serviços piorou também. Mas a indústria é a mola mestre do crescimento. Ela está fazendo com que a gente tenha PIBs negativos. Certo. O ano passado, esse ano tivemos um PIB na ordem de 6 trilhões de reais e vamos apenas crescer 230 bilhões de reais, que corresponde à inflação, porque o número real é perda. Certo. E a inflação vai fazer com que esse número cresça um pouco. Mas é valor nominal, ele não significa nada. A hora que você transforma em dólar, acaba. Resumindo, nós entendemos que o Brasil vai voltar à plenitude do crescimento, vai fazer com que esse ponto saia da semi-reta, crescendo por volta de 2019. Quer dizer, depois da próxima eleição presidencial, com certeza vai ser muito propícia a um debate acalorado. Agora, exatamente. Eu tenho ouvido algumas análises dizendo o seguinte: quando você fala da redução da nota, dessa coisa toda, da falta de credibilidade, isso dificulta você ir buscar recursos, mesmo nos bancos de financiamento internacionais, como o BID, mas fala-se muito em usar parte da nossa reserva. Você acha que esse é um caminho? Olha, usar a reserva, sem dúvida nenhuma, significa corroer o seu patrimônio líquido, sabe? E essa corrosão, com certeza, trará um estrago muito grande na economia. Eu entendo que as reservas, elas precisam manter-se lá, tá? Não devem ser utilizadas. Só que vai chegar um momento que vai ser necessário, talvez, a utilização dessas reservas. Os investimentos externos no Brasil em 2010 foi de 40 bilhões, na verdade 38,9 bilhões de dólares. Hoje o crescimento é na ordem de o investimento interno de 10 bilhões. Houve redução de 20 bilhões, de 30 bilhões praticamente. Quer dizer, isso retarda o nosso crescimento, porque nós precisamos de dinheiro para investimento ou para reinvestimento, sabe? Nós podemos ter indústria automobilística saindo do Brasil se o negócio continuar dessa forma. É verdade. E a gente também vê notícias, hoje mesmo eu conversava com um empresário aqui, por enquanto eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa que tem um número razoável de trabalhadores em São Bernardo do Campo, que deve deixar a cidade no começo do segundo semestre. É uma notícia bastante desalentadora. De fato. Agora, como falar para o empresário? Você que, de repente, dá essa consultoria, auxilia vários empreendedores nas suas decisões de investir. Como falar para esse empresário abrir um negócio, ou ampliar o seu negócio, ou ir buscar financiamento
numa taxa de juros obscena como essa que a gente vive. De fato, a nossa taxa de juros 14,5% é o Selic, mas não é bem isso. É bem mais, né? É muito mais do que isso, né? Agora, ele vai entender também que é muito difícil, porque se for um grande investidor, o recurso é do exterior. E a indústria no exterior, ou pelo menos os conselhos do exterior, eles querem traduzir em lucro tudo aquilo que ele investir aqui no Brasil. Então ele fala, eu vou te mandar 10 bilhões, mas quanto que você vai me dar de retorno nos próximos 10 anos? Sabe? Se isso for incerto e não sabido, com certeza não vai haver investimento. O que vai continuar havendo, infelizmente, é uma redução do efetivo da população economicamente ativa, fazendo com que isso entre num vaso comunicante ao contrário, onde vamos sofrer consequências ainda piores nos próximos 2 anos. Correto. É assim que eu vejo a forma. Tá? Eu estou achando até uma previsão bastante otimista, em 2 ou 3 anos começar a retomar o crescimento. Pode parecer estranho para o telespectador, mas não deixa de ser otimista, né? Eu diria que a gente está sendo um pouquinho otimista, Joaquim, não é? Mas eu me lembro em 64, né? Logo depois de 64, quando nós estávamos com inflação relativamente galopante para o Brasil, na época, né? Nós tivemos um reaquecimento da economia e tivemos 5 anos de milagre brasileiro. Até o ministro da Fazenda na época era o Delfim Neto. Né? Tivemos um milagre brasileiro, onde a inflação, obviamente, não parou de existir, mas ela se realimentava de uma maneira saudável, porque entrava dinheiro na economia. Tá? Depois nós tivemos uma fase de 86 para frente, uma fase ruim, sabe? Onde a inflação corroía realmente o poder aquisitivo. 94, com Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, uma recuperação fantástica. Nós nunca tivemos tão bem desde 1808, no que diz respeito à inflação e a crescimento econômico, como a partir de 94. Tirando o milagre brasileiro, que houve nós éramos a China da ocasião, né? Crescendo a 10%, a 11%. Né? Em 94, graças a Deus, acabou-se a inflação, nós vamos ter sempre números reais evidenciando o nosso crescimento, vamos ter um dólar que vai, sem dúvida nenhuma, sofrer as variações cambiais de acordo com a diferença da inflação brasileira e a inflação americana, sabe? Isso aconteceu, sabe? A primeira mini que aconteceu foi de $1 por real, chegou a 1,23 dólares por real, alguns 4 ou 5 anos depois. Mas depois é uma manutenção. Né? E hoje, você anunciou aí o euro, e nós temos o dólar perando R$4, não é? É verdade. E com crescimento para o ano que vem, talvez um câmbio médio de 4,34, esse é o que os economistas imaginam crescer. Ótimo. Montes, eu ficaria aqui mais uns 3 dias aqui, isso é uma verdadeira aula de história econômica e de economia. Obrigado pela entrevista, mas você vai voltar mais vezes para conversar com a gente. Obrigado pela participação. Estando com você, a gente sem dúvida nenhuma recebe o reflexo. Opa, obrigado. Obrigado. Antônio José Monte, presidente do Conselho de Administração da Coop, vice-presidente executivo da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e também consultor de várias empresas, conversou com você. E a gente tem uma outra informação aqui. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo promoverá no dia 5 de março o 15º Encontro sobre o Direito das Mulheres. O evento está previsto para acontecer entre 1h e 5h30 da tarde. A atividade reunirá profissionais renomados da área jurídica que irão debater temas como o desafio das mulheres negras e a pornografia de vingança. As inscrições vão até o próximo dia 2 e devem ser feitas pelo site direitoms.com.br.
.usbc.br. Para alunos, a taxa de inscrição é de R$ 13,00 e o público paga R$ 22,00. O J Mais ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer da nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos segunda-feira às 7 da noite. Até lá!